Bem, pessoal, e aí, dessa vez falando aqui sobre Wandinha Wednesday, entendeu? Que lançou aí na Netflix. E, mano, eu vou falar primeiramente da parte boa. Parte boa primeiro é a Jenna Ortega. Começando aqui pela família Adams. Muito bom, caracterização dela. É uma caracterização da Wandinha mais adolescente, então por isso que cabe muito bem as mudanças do personagem dela, entendeu? Querendo ser um pouco mais rebelde e tudo mais. Que a Wandinha, até certo ponto, sim, mas ela era mais formada na família e tudo. Aqui ela tenta um pouco mais rejeitar, criar uma independência própria. E o próprio Gomes, que é interpretado pelo Luiz Guzman, entendeu? Esse cara aqui, ele tem uma cena que dá uma ênfase maior nisso, que ela foi mais espelhada no pai. O pai sempre deu esse negócio de independente e tudo mais para ela, não tanto a mãe. Há também uma batalha entre, uma batalha assim um pouco mais de valores entre a Mortícia, que é a Catherine Zeta-Jones, tinha esquecido o nome dela. Catherine Zeta-Jones e a própria Vandinha, entendeu? Que tem um negócio tipo, ó, como eu sou uma mulher mãe e essa mulher independente e tudo mais. Coisas mais atuais e tudo mais, onde basicamente a maioria das séries, filmes tentam denegrir a imagem da mulher que fica em casa, cuida da família e colocar pra cima a mulher que vai ser parte da máquina e trabalhar e ficar estressada pelo resto da sua vida, entendeu? Como se eu acho que muitas mulheres, se fosse dada a opção, elas, ok, eu posso cuidar da minha família, eu não tenho que preocupar, não tenho que ficar aguentando sarro de chefe ou alguma coisa desse tipo. Ok, mas o filme, e como lógico, a nossa cultura como um todo, tenta puxar essa ideia de que é um pouco diferente aqui no Brasil, por causa que a mulher aqui no Brasil ela tem que trabalhar mesmo, entendeu? Porque a gente, como um país mais pobre, então ela tem que trabalhar, não tem muito disso não. Então diferente dos Estados Unidos, onde aí pega um pouco mais forte, por causa que lá, como é um país um pouco mais desenvolvido, tem muito mais chance da mulher arranjar um cara onde ela simplesmente não precisa trabalhar e nem nada do tipo, sem se focar lá no ficar em casa. Mas, bem, a história da série, ela é dirigida pelo Tim Burton e tudo, bem interessante. Só que ela pega, tipo, a Wandinha sendo expulsa de uma escola normal, o Pugsley aqui, entendeu? O nosso rapazinho, ele faz uma coisa completamente sem sentido, que ele é um cara um pouco mais gentil, é estranho o personagem dele. Se você for pegar ele em outras interações, ele é simplesmente um maluco, entendeu? Onde a Wandinha tortura ele por causa que ele não é inteligente o suficiente para fazer a mesma coisa com ela. Mas aqui não, ele é só um cara deprimido e bota pra baixo. E você vai ver isso com a maioria dos personagens masculinos aqui. E é de praxe, entendeu? É uma série da Netflix e é algo vindo dos Estados Unidos, entendeu? Vindo ali daquela galera, então lógico, né? Você tem que botar todos os personagens masculinos pra baixo pra poder levantar os personagens femininos por algum motivo. Porque eu acho que a Vandinha não precisaria desse tipo de coisa. Eu acho que ela por si só já seria uma coisa bem interessante. Essas são as partes, na verdade, não boas. É mais ou menos, sabe? É... Agora, outra parte boa. Nós temos aqui a surpresa mim, a Emma Myers, que é essa personagemzinha aqui dela, entendeu? Que ela é tipo uma licantropa. Ela me surpreendeu. Pra mim, o que acontece é o seguinte, entendeu? Eu tenho uma teoria, que é basicamente o seguinte. Tem uma galera em Hollywood, roteiristas, showrunners, em que eles têm uma ideia original, entendeu? Mas essa ideia original nunca iria passar nos estúdios ou em programas de televisão ou séries e filmes. Então o que eles fazem? Eles pegam uma propriedade intelectual ou um personagem e colocam a ideia original deles em cima daquele arcabouço, entendeu? Usam a pele da família Adams aqui no caso, entendeu? Usam a pele para poder botar o personagem e também as ideias originais deles. Porque pra mim, sem brincadeira, se você tirasse a Vandinha e botasse a nossa personagemzinha aqui, entendeu?
botasse ela pra poder ser a personagem principal em Need, funcionaria do mesmo jeito. Entendeu? Porque, sem brincadeira, o envolvimento na Wandinha nessa série, ele, na minha opinião, é insignificante. Entendeu? Ela só faz coisas porque é um negócio forçado em cima dela. Onde você poderia ter feito a mesma coisa com ela. Entendeu? Com a Enid. Com ela. Você poderia ter feito a mesma coisa. Então o personagem da Wandinha, ela meio que fica até um pouco deslocada dentro da série, na minha opinião, porque quando ela não age como a Wandinha, ela perde a sua identidade. Porque, assim, uma das coisas que acontece nessa série é que tem mortes. Mortes viscerais e tudo. E esse é um problema, na minha opinião. Por causa que quando você expõe essas mortes e você bota essas coisas super sérias em um contexto da família Addams, quando eles falam das coisas mórbidas, um pouco mais sadistas dele, não fica engraçado. Não fica engraçado. Não tem como. Entendeu? Não fica engraçado. Fica engraçado no contexto de um trailer. Chama atenção, mas quando você vai assistindo do começo ao fim, cada tirada que um membro da família Addams faz, principalmente a Wandinha faz com relação a essas coisas, fica cada vez mais estranho. Porque as situações vão ficando cada vez mais sérias e não cabe. Entendeu? Simplesmente não cabe. É por isso que eu acho que usaram a Wandinha e a família Addams como um todo para poder fazer uma série sobre essa personagem aqui. Entendeu? Porque é ela que recebe muita parte da atenção, sabe? Que, como eu falei, se você tirasse a Wandinha e substituísse por ela e mudasse uma coisa ali aqui e botasse a família dela em vez da Wandinha, em vez da família Addams, ia ser a mesma coisa. Não mudava. E você poderia manter as mortes e o mistério e todas essas coisas. Sabe? Porque eu só falei só desses dois personagens, só da Wandinha e da Enid. E eu não falei tanto assim, dos da Addams, porque eles não importam, cara. Eles estão ali, tem uma partezinha que eles integram dentro da história e tudo, um negócio que aconteceu no passado. Mas, tipo, não serve pra nada, cara. Não serve pra nada. Não tem uma. Tipo assim, não contribui pra solução do mistério principal. Não serve pra nada. Entendeu? De novo, poderia ter sido envolvido a família dela aqui. Não precisaria ser eles. Entendeu? E quando você bota a Wandinha passando por essas coisas, por essas provações, e ao decorrer da história ela fica um pouco mais, como eu posso dizer, não é justiceira social. Ela fica com uma ideia de algumas cenas, tipo, eu me importo com os excluídos e tudo. Mas na maioria das outras cenas, quando ela se comporta como uma Wandinha de verdade, você sabe que ela não liga, cara. Ela não liga pra ninguém. Ela não liga pra ninguém ali. Ela pode ligar pra amigazinha dela aqui. Ou pra uma outra pessoa. Mas o resto, a academia no total, ela não dá a mínima. Ela não dá a mínima. Então quando você bota uma personagem dessa e tipo assim, faz dela, não, vamos lutar pela injustiça e tudo, cairia muito melhor na personagem da Emma Myers. Muito melhor. Muito melhor cairia com o personagem dela. Entendeu? Ficaria muito mais crível. E faria o personagem dela muito melhor. Mas não, você bota uma Wandinha. Em que algumas cenas depois ela faz um comentário estilo Wandinha, onde acaba. Ela simplesmente diz: eu não me ligo pra nada. Pra nada, nem pra ninguém. E eu queria nem estar aqui. Entendeu? Que serve para um tom de comédia, mas como a situação e a série tem um tom mais sério, acaba meio que diluindo a comédia. E, sinceramente, eu não ri em nenhuma maneira.
Nenhuma cena. Porque não é engraçado. Por causa que a série tem um tom mais sério. Entendeu? Tipo, por exemplo, um certo spoiler aqui. Tem uma cena lá, entendeu? No começo do episódio, se não me engano, em que o Gomes tá sendo preso. Mas o Gomes no passado, ele mais jovem. Aí a Mortícia mais jovem diz: ah, você está sendo culpado por assassinato e tudo, agora eu te amo muito mais. Do jeito da Mortícia e do Gomes de interagir, entendeu? Você olha e, pô, legal. Mas aí você vê o background do que levou aquilo, que é explicado no episódio, e você vê o tom sério, a cara séria da Mortícia, como ela fica emotiva, como ela se importa com aquele ocorrido daquele assassinato, daquela morte, não cabe, não faz sentido ela, depois daquilo tudo acontecer, ela dizer essas coisas. Entendeu? Tem uma parte, por exemplo, em que tá a Wandinha e o Pugsley conversando, eles pegam granada e jogam dentro do lago. Ah, haha, é a família Adams, entendeu? Mas o problema é que você meio que tipo assim, cara, se as pessoas nesse mundo elas estão morrendo, porque nas animações, nos filmes, as pessoas não necessariamente morrem. É um negócio mais comédia. É tipo assim, fica afetado e tudo, fica meio maluco, biruta, mas eles não morrem. Quando você introduz morte no universo da família Adams, meio que, sabe, acaba com a magia. Você tipo, mano, esse pessoal não tá morto até agora porque é sorte. Ou eles são supra sobrenaturais, sabe? O problema é isso, é tentar botar uma atmosfera séria em personagens que eles nunca foram sérios para começo de conversa. E esse é, na minha opinião, o maior erro da série. Sabe? O maior erro da série. Eu não vou falar sobre, ah, não, tem uma justiça social ali. Tem uma crítica social que cabe dentro da série e tudo mais, negócio dos excluídos e tudo. É um negócio bem, é, bem interessante. Agora, o problema é você fazer a Wandinha falar esse tipo de coisa. Entendeu? Porque ela claramente não se importa com aquilo. Ela só faz aquelas coisas. Ela, na verdade, na minha opinião, ela, pelo histórico dela, ela faria comentários contra essas coisas. Ou tipo, ah, teve um massacre aqui dos escolhidos. Aí fosse o Gomes, ah, eu lembro dos bons tempos em que nós éramos oprimidos, entendeu? Eles ficavam, tentavam nos crucificar e tudo. Tá entendendo? Não cabe a família Adams fazer esse tipo de coisa. Porque meio que vai contra os personagens deles. Então, por causa disso, eu acho que a série é ok. Sabe? É como eu falei. É dada na teoria lá. Que alguém teve uma ideia para fazer uma coisa. Mas eles não conseguiriam vender a série sem botar a família Adams. Sabe? Usaram a família Adams, a Vandinha, como uma jaqueta de pele para poder vender a história original deles. O que na verdade para mim é uma pena, porque a, a atriz principal, a Jenna Ortega, é muito boa como Vandinha. E eu acho que se fosse dada a oportunidade para ela ser uma Vandinha total, o roteiro permitisse isso, ela seria muito boa. E de novo, eu não vou falar dos outros personagens que compõem a série, que tem um monte, porque eles não importam, cara. É simples assim. Eles são esquecíveis, eles são whatever. Mesmo aqueles que são muito necessários para a história no total, eles não importam. E esse é um grande problema da série também. É personagem demais, deveria focar na família da Adams, muito mais na Vandinha, lógico, mas é a interação dela com a família, revolvendo essas coisas, e botando ali a personagemzinha nova, para dar aquele ar um pouco mais colorido, um pouco mais legal, entendeu? De alegria e de tudo, muito interessante. E pra mim, eu acho que essa série seria muito melhor se ela fosse a personagem principal e a Vandinha fosse o personagem secundário.
inacreditável, cara. É interessante. Pelo menos essa é a minha opinião. Então, é isso aí, cara. Eu recomendo assistir? É, eu recomendo assistir. Eu recomendo você dar uma olhada em Vandinha, entendeu? Wednesday aí na Netflix. Pra você ver que é uma série ok. Não é boa, mas é ok. Entendeu? Acho que dá pra passar aí. Até porque são só 8 episódios. Então, dá pra assistir um por dia e dizer, ok, eu assisti, foi ok. Terá uma segunda temporada? Sei. Eu não me. Eu não me importaria se nunca tivesse. Porque tanto faz. Agora eu gostaria de uma série, uma extensão dela. Entendeu? Tivesse um mais dessa personagem aqui. Eu gostaria do crescimento dela. Eu acho mais importante. Ela ganhando força consigo mesma, ela ganhando mais confiança, entendeu? Tendo mais apoio dos pais, ela conquistando o apoio da mãe. Todo, todo esse negócio. É a interação dela com o pessoal normal e tudo. Sabe? A transformação dela, todos os negócios, toda essa viagem um pouco mais explorada. O personagem dela, na minha opinião, é o mais interessante da série inteira. Fora a. Fora não. Eu acho que ela é mais interessante que a Wandinha no si. Porque pelo menos ela que é consistente. O personagem dela é do jeito e pronto. Enquanto a personagem da Wandinha, como ela tem que voltar aquela Wandinha, que ela tem que dar aquelas palavras mais macabras e tudo, ela acaba destruindo o personagem dela que ela é quando ela não é desse jeito, por causa de comédia que não existe, porque a série é séria. E quando ela tenta fazer essa comédia, fica ela fica parecendo uma maluca, entendeu? Então, é isso aí. Mas vocês tenham gostado e tchau. Se inscreve no canal, mano.